Olá, sejam bem-vindos ao quadro Nó Tático. Eu sou o Antônio Carlos e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os esquemas que o Galo vem utilizando, os esquemas que o Cuca vem utilizando e se isso interfere de alguma maneira no rendimento da equipe ou no rendimento dos jogadores. Antes da gente prosseguir, eu gostaria de pedir a vocês que, se possível, se inscrevam, né? Se inscrevam no nosso canal, se inscrevam aí no Bica Galo, isso é importante. Mas que vocês também acompanhem as redes sociais do Bica Galo. O Bica Galo está no Twitter, canal Bica Galo. O Bica Galo está no Instagram, canal Bica Galo. Se puder seguir a gente, né, Antônio Carlos, eu tenho o meu canal também, né, chama Galo Análises, no YouTube. É um canal pequeno, mas quem puder seguir eu agradeço. E eu tô lá no Twitter também. Eu sempre solto vídeos pós-jogos do Galo, né, pequenas análises, vídeos curtos. E lá no Twitter, a arroba também é Galo Análises. Então, se você puder seguir por lá também, agradeço bastante. E vamos direto ao que interessa, então. Bom, vejam só. A gente vê aqui uma imagem muito interessante, né, do jogo contra o Internacional. Eu vou usar esse jogo, né, para chegar onde eu quero. Aqui no início do jogo, né, uma metida de bola muito boa do Jair, né, destaque aqui para essa bola, para as bolas do Jair em geral, né. O Jair também tem feito bons passos verticais, além de tudo que ele agrega à equipe. Mas aqui é uma bola metida pelo Jair, que encontra o Zaratio, né. E a gente vê ali Zaratio, Sacha e Hulk, três jogadores nossos, né, cercados pelos adversários. Já no último terço do campo, mas ainda longe, um pouco longe, né, da área, nenhum deles pisando na área. O esquema utilizado aqui era o 4-4-2, mas a gente vê que com o Zaracho em campo, né, a gente quase nunca tem dois atacantes, a gente sempre tem o Zaracho próximo, né, a essa dupla. No caso aqui, quem jogou foi o Hulk e o Sacha. E o Zaracho tem uma função bem interessante nisso, depois eu volto a falar sobre ele. Mas aqui um momento de inferioridade numérica do nosso ataque, né? Acabou que o Sacha até conseguiu fazer a finalização, mas finalizou mal. Aqui um outro momento, né? O Arana, que sempre chega à linha de fundo, né? Sempre faz bons cruzamentos, seja da linha de fundo ou da entrada da área, varia bastante, né? Mas o Arana, é, preparando aqui para fazer o cruzamento, a gente vê aqui Hulk e Sacha apenas na área, né? Pisando na área, cercado ali por vários jogadores internacionais. Zaracho tentando chegar ainda um pouco depois, né? Outra jogada que gerou muita dificuldade para a gente. E mais uma jogada aqui, né? O Hulk recebe a bola, ele tenta conduzir, mas veja, está cercado por muita gente, né? Quatro adversários. O Sacha está aqui mais ou menos próximo, mas uma linha de passe já um pouco complicada. O Hulk vai tentar conduzir, né? E vai perder a bola. Novamente, destaque para o Zaracho aqui, a gente já fala dele, como eu disse. Mas vejam, esse jogo, principalmente no primeiro tempo, né, o Galo chegando com poucos jogadores no último terço. Nessas imagens aqui a gente nem vê o Nacho, por exemplo, né, muito longe do gol, armando a jogada muito atrás, né. Então, são alguns problemas do que o 4-4-2 vem oferecendo e o que o Cuca vai ter que resolver, né. Aqui é quase um 4-2-2-2 ou um 4-4-2 quadrado, como queiram, né. Mas enfim, o que acontece? O que acontece é que com esse esquema a gente foge um pouco de alguns padrões, de algumas intenções que a gente apresentava em outros jogos, principalmente no 4-3-3 e depois no esquema que passou a ser mais utilizado no 4-2-3-1, que é esse padrão que a gente até falou sobre ele no nosso vídeo sobre o modelo de jogo do Galo, né? Então a ideia do Galo de Cuca é sempre ter um atacante ali pelo meio, no caso o Hulk, né? O Berada pela direita atacando o meio espaço, no caso o Savarino, né, atacando o meio espaço ali pela direita. O ponta pela esquerda, nesse jogo, nessa imagem específica, que foi o Zarate, né, atacando o meio espaço pela esquerda. Né, então o Cuca gosta, né, dos pontas por dentro, principalmente no último terço, com mais liberdade, toda a criatividade possível, né, muita associação, e os laterais por fora. E a gente está vendo aqui na imagem, né, o Dodô aqui bem aberto, dando amplitude, e o Mariano lá do outro lado também bem aberto. Vejam, nesse modelo, né, o Nacho mais próximo da área, mais próximo do Hulk, se associando mais ao Hulk. Quem joga pela esquerda também mais próximo da área aqui, o Zaratio, né?
se associando mais ao Hulk, o Savarino também mais próximo da área, se associando mais ao nosso centroavante, se associando mais ao Nacho. Na minha opinião, isso deixa a equipe mais, obviamente, além de mais ofensiva, mais jogadores no último terço, mas tira a sobrecarga que fica em cima do Hulk e do Nacho quando a gente joga num 4-4-2 mais puro, vamos dizer assim. O Hulk e o Nacho ficam muito marcados, a nossa equipe fica muito previsível, né? Sem contar que as nossas melhores apresentações foram nesse 4-2-3-1. E é interessante, a gente às vezes confunde muito função com posição, né? Nesse jogo aqui, por exemplo, atacantes era Hulk e Savarino. Mas o Galo não jogou no 4-4-2. Né? O Galo emulou aí, vamos dizer assim, um 4-2-3-1, porque o Zaratio aqui na esquerda, ele fez o que habitualmente o Kenon, ou o Vargas, ou o ponta que jogar aqui pela esquerda faz, atacando o meio espaço, né? Fazendo a diagonal aqui para dentro. Então, o Zaracho ele é muito interessante, que a gente vai ver em muitos jogos, né? Esse terceiro atacante ser o Zaracho. Contra o River foi assim, né? A gente não jogou, a gente entrou num 4-4-2, vamos dizer assim, mas a gente não jogou num 4-4-2, porque o Zaracho era sempre esse terceiro cara, né? Era Vargas de um lado, o Hulk centralizado e o Zaracho caindo aqui do outro lado. O Zaracho é esse coringa, né? Por isso que o Cuca gosta bastante dele, o próprio Cuca já disse que o Zaracho é o quarto homem do meio de campo, né? Comparou ele com o Valdo numa entrevista. Porque o Zarate é isso, ele é um meia, né? Defensivamente, ele acompanha muitas vezes o ponta adversário aqui pela esquerda, né? Nesse jogo foi assim. E na fase ofensiva, ele é mais um atacante, ele é o cara que vai chegar, que vai pisar na área, né? Então, aqui, né, especificamente, tanto nesse primeiro imagem como eu mostrei, quanto nessa segunda, em outras oportunidades, né, o Zaracho ele vai fazer esse terceiro homem, né, vai atacar o meio espaço aqui, como se fosse um ponta, né? Ele vai fazer essa função, porque ele faz muito bem, né? Então, foram sistemas, vamos dizer assim, que estavam funcionando muito bem, né? E o Galo, obviamente, estava jogando bem neles, independente das peças, né? Aqui a gente vê de novo o Nacho aqui mais próximo da área, mais próximo do Hulk, né? E a gente vê que a estrutura ela se mantém independente das peças utilizadas. Tinha alguém aqui atacando o meio espaço pela esquerda, tinha alguém atacando o meio espaço aqui pela direita, né? Entre o zagueiro e o lateral adversário, exatamente para confundir essa marcação. É isso que o Cuca gosta, é isso que o Cuca pede, né? É isso que geralmente acontecia, tanto no 4-3-3, utilizado mais no início do ano, né? Quanto no 4-2-3-1, foi utilizado mais vezes. Lembrando que muitas vezes entrava com dois atacantes de ofício apenas, mas a estrutura não era um 4-4-2, né? Ela variava para o 4-2-3-1 devido a exatamente essa movimentação aqui do nosso Zaratio, por exemplo, em várias oportunidades, tanto pela direita quanto à esquerda, fazendo esse terceiro homem de ataque aqui, que ele faz muito bem. Mas voltando ao nosso problema, né? O nosso 4-4-2 a gente precisa, em vários momentos, em vários jogos, dos beiradas, dos pontas. Óbvio que a gente entende que nesse jogo contra o Palmeiras, por exemplo, nossos pontas não estavam disponíveis. Né? A gente, infelizmente, não tinha o Keno, infelizmente, né, não tinha o Savarino se recuperando, Keno ali com a virose. E a gente vai ver que exatamente faltou, porque tinha espaço nas beiradas do campo para esses jogadores. Porque eles em campo, eles se associam muito tanto com o lateral do seu setor, quanto com o centroavante. Savarino em campo, ele se associa muito com o lateral ali pela direita, seja Mariano, seja Guga. Ele faz a diagonal para dentro, né, se aproxima do Hulk, se associa muito com o Hulk também. O Keno, né, em campo, a mesma coisa, ele se associa demais com o Arana, ele ajuda demais o Arana, que o Arana também não fica tão sobrecarregado, gera muito jogo aqui pela esquerda, né? E faz a diagonal para dentro, se associa com o nosso centroavante, pisa na área. Então, em alguns jogos, como por exemplo esse fatídico jogo com o Palmeiras, faltou. Né? Esse esquema não foi legal, faltou o nosso beirada. Óbvio, não tinha. Óbvio, né, que a gente entende que o Cuca está preparando o time para a entrada do Diego Costa, porque o Diego Costa em forma, ele não vai poder ficar de fora, óbvio, né? Nem o Hulk. Então a gente vai ter que jogar com dois atacantes. Mas será que esse 4-4-2, sem os beiradas, né, sem os nossos pontos, não vai gerar mais problemas do que vantagens? Porque veja, voltando a esse jogo do Inter, né, que eu comecei falando dele,
Quando o Cuca faz as substituições, coloca os pontas, né? E de novo, eu entendo que eles não estavam em condições de jogo durante muitos jogos. O Savarino ficou machucado durante muitos jogos. O Keno também teve ausente vários jogos, né? Eu não estou criticando isso, óbvio. Eu entendo isso, né? Foi um caso de necessidade de jogar sem eles. Aliás, o Cuca até falou numa entrevista, né, que infelizmente tem que jogar com com jogadores que tem, né? E eu acho que ele deu a entender que ele vai pensar em como utilizar melhor esses caras. Porque eles em forma não justifica ficarem de fora, né? Eu sei que o Diego Costa vai ter que entrar, mas o Cuca talvez vai ter que partir para o 4-1-3-2, mantendo ali o Savarino e o Keno. Fica ofensivo demais, mas o Cuca vai ter que conseguir um equilíbrio para isso. Porque quando esses caras entram, o jogo do Internacional muda. Houve uma mudança, né, de jogadores, houve também uma mudança de esquema. A gente voltou para o 4-2-3-1, né? Isso modificou completamente o panorama do jogo, né? A gente voltou a ter os nossos padrões, aqueles padrões que eu mostrei, né? Laterais em amplitude, os pontas atacando o meio espaço ali entre o zagueiro e o lateral adversário, né? Mais gente chegando no último terço do campo, mais gente pisando na área. Aí o nosso jogo melhorou demais. Porque o Keno pela esquerda, o Savarino pela direita, era aqueles caras, né, que fazem a diagonal aqui, jogam bem aberto, mas chegam no último terço, fazem a diagonal para dentro, atacando no meio espaço, libera espaço, né, para os nossos laterais que gostam muito de avançar, como por exemplo o Arana. Então só trouxe benefícios, né? Abre o campo, né? A presença deles abre o campo. A gente está vendo aqui o Keno bem colado, né? Na linha lateral, como ele gosta de jogar. Aliás, essa jogada foi ótima, né? O drible que ele deu aqui no Sarabia foi fantástico, né? Um toque na bola já deixou o cara para trás e abriu todo o corredor para ele. Enquanto isso, o Savarino vem fazendo a diagonal aqui, ó, para pegar o meio espaço do outro lado, para pisar na área. Né? Então, é, na minha opinião, obviamente, é o jeito que a nossa equipe rende mais, vamos dizer assim. Né? 4-2-3-1 e com as pontas. Não dá para jogar com 4-2-3-1 com a presença do Diego Costa, mas dá para jogar no 4-1-3-2, por exemplo, mantendo os nossos pontas. Mais gente pisando na área, né? Mais força para a equipe, né? Para o coletivo do time. Enfim, eu vejo um pouco assim, eu tenho a impressão que o Cuca também sentiu bastante isso, né? Principalmente depois da entrevista que ele deu aí pós-jogo, no final do jogo do Inter. Ele foi questionado um pouco sobre isso, né? E óbvio, eles estão voltando de lesão, eles estão sendo reintegrados ao time, a gente espera que eles sejam cada vez mais aproveitados, né? Keno e Savarino, e que com a entrada do Diego Costa permaneça pelo menos um deles. A gente precisa desses caras, a gente precisa desses jogadores de sucesso no drible, né? No que a gente chama de 1 contra 1, né? Exatamente para quebrar as linhas de marcação, para abrir espaços, para criar chances de gol, né? Para não deixar Hulk e o Nacho tão sobrecarregados. Muita gente fala que Hulk caiu de rendimento, deu assistência nesse jogo, né? Principalmente depois da entrada desses caras. O Nacho caiu de rendimento. O Nacho vem deixando os caras na cara do gol há muito tempo. Né? Aquele fatídico jogo com o Palmeiras, o Nacho deixou o Vargas na cara do gol. Né? Se o Vargas faz aquele segundo gol, era mais assistência para o Nacho e ninguém estaria dizendo que ele caiu de rendimento. Então, até que ponto essa suposta queda de rendimento, né? Dos nossos principais jogadores, Hulk e Nacho, tem a ver com esse esquema. Eu acho que são pontos que a gente tem que pensar, né? Obviamente são pontos que o nosso treinador, que o Cuca já está pensando, e eu acho que ele vai dar um jeito de tentar deixar isso mais equilibrado, né? Segurança defensiva, mas também ofensividade, que sempre foi a marca dessa equipe, né? Muita gente pisando ali, o famoso pisando ali no último terço. Acho que o Cuca vai ter que dar o seu jeito e tentar encontrar a melhor equipe, principalmente quando o Diego Costa voltar. Bom, era isso, né? Ficam aqui aqueles pedidos de sempre. Se inscreva aí no Bica Galo, ajuda bastante, né? Ajuda demais o canal. Ative as notificações, isso também é importante, né? Clique aí no curtir para o YouTube entender que esse vídeo é legal e divulgar para mais pessoas. Se você puder, né, se inscreva também no Galo Análises, acompanhe a gente lá no Twitter, né, Galo Análises, @Galo Análises. Acompanhe a gente no YouTube, Galo Análises também. Acompanhe novamente as redes sociais do Bica Galo, peço de coração, né, lá no Twitter, @canal Bica Galo, lá no Instagram,
canal Bicagalo e assine aí o nosso canal, assine aí o Bicagalo, curta esse vídeo, ative as notificações, distribua nos grupos de WhatsApp, isso também ajuda muito. A gente volta na próxima semana com a nossa próxima análise. Um grande abraço a todos. Até!